Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto base da chamada reforma da Previdência e um dos 8 destaques, pedidos de mudança da bancada, acabou sendo aprovado ali, que estabelece que a pensão por morte não pode ser menor do que o salário mínimo. Quer dizer, desde a tramitação aí na Câmara houve algumas mudanças, de fato a reforma foi, não dá nem para dizer que foi melhorada, mas dá para dizer que ficou menos pior, mas ainda assim a essência permanece, né, Clemente? Exato, Glauco, o tratamento agora do projeto da reforma que aprovado na Câmara subiu para ser tratado no Senado, ou seja, passou a ser tratado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O presidente da comissão é o senador Gereissati, que ontem colocou em votação na comissão, em primeira votação, o relatório foi aprovado, como você disse, com mudanças, há dois tipos de mudanças importantes. Há aquelas que suprimem partes de regras aprovadas na Câmara, e ao suprimir a regra, se o projeto aprovado do jeito que ele foi recomendado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça, aprovado no plenário, vai para a sanção presidencial, não precisando voltar para a Câmara, porque não houve acréscimos ao projeto, mas sim supressões. Essas mudanças são mudanças, como você disse, que minimizam o estrago feito do ponto de vista da proteção, ou seja, melhoram regras que estavam muito ruins, aprovadas na Câmara, por exemplo, a possibilidade de que a pensão por morte pudesse ter um valor inferior ao salário mínimo. Essa regra foi retirada do projeto e, portanto, se aprovada agora no Senado, a pensão por morte não poderá ter valor inferior ao salário mínimo, regra que tinha sido autorizada na Câmara dos Deputados e que agora o Senado, a partir da Comissão de Constituição e Justiça, poderá retirar, se aprovar, como eu repito, no Senado, no plenário do Senado Federal. Outras mudanças foram feitas, mudanças, por exemplo, que previam alterar a regra para anistiado político. Ficou mais claro no projeto que todos os parlamentares aposentados, inclusive os já aposentados, sofrerão mudanças na regra do ponto de vista do acesso e da contribuição à Previdência, mudanças também que alteram outros critérios, como alterar a regra para a aposentadoria para trabalhadores expostos a agentes nocivos, por exemplo, como os trabalhadores mineiros, e outras regras, como a regra que visava tirar o artigo da Constituição em relação ao critério para receber o benefício de assistencial, o chamado BPC. Essas mudanças todas estão sendo propostas para serem implementadas na atual regra, e existe um segundo acordo ontem aprovado também na Comissão de Constituição e Justiça, é que o Senado apresentará imediatamente o que vem sendo chamado de PEC paralela, ou seja, um novo projeto de emenda constitucional que complementará, a partir da iniciativa do Senado, essa reforma da Previdência. Por exemplo, o senador Tasso Gereissati está propondo que nesta PEC paralela seja criada uma regra, um modelo especial de contribuição para os trabalhadores informais e de baixa renda, ou seja, há uma proposta de que se crie um mecanismo especial de contribuição para esses trabalhadores, para que eles tenham acesso ao benefício previdenciário. Isso é fruto, inclusive, de um debate longo que o movimento sindical e as centrais sindicais têm apresentado ao Congresso Nacional, no sentido de que é preciso ter regras que favoreçam a participação previdenciária
dessa parcela da população, hoje mais de 1/4 da população ocupada, que vive numa ocupação chamada informal, de trabalho autônomo por conta própria, sua grande maioria sem contribuição previdenciária, e nesse caso a PEC paralela se propõe a produzir uma regra que gere condições para que esses trabalhadores possam ter uma participação previdenciária. Há também propostas nessa PEC paralela para melhorar o financiamento da Previdência, por exemplo, alterando regras da contribuição previdenciária de entidades filantrópicas, ou acabando com a isenção de contribuição previdenciária sobre a exportação rural, da produção rural, ou a cobrança de taxas para empresas que participam de um Simples Nacional. Medidas todas essas visando melhorar a receita da Previdência Social e, portanto, recolocar um padrão de financiamento melhor à Previdência Social. O governo esperava, com o projeto inicial, uma economia de 1,2 trilhões de reais. O projeto sai da Câmara com uma economia menor e agora sai do Senado com uma economia estimada da ordem de 870 bilhões, com a PEC paralela, melhorando, portanto, a receita da Previdência Social. Estima-se que o governo tenha uma economia da ordem de 960 bilhões em 10 anos, portanto, mais ou menos 90 bilhões decorrente de aumento de receita, outros 870 bilhões decorrente de economia, portanto, de redução do valor da Previdência Social ou de atraso no acesso, portanto, colocando uma contingente maior de pessoas, todos eles se aposentando a partir de uma idade mínima de 62 anos mulheres, 65 anos homens, ou muitas vezes, pelo critério colocado, impedindo ou retardando em muito o tempo ou o momento de acesso à Previdência. A economia não é pequena, a economia é grande, 870 bilhões, estamos falando aí em 10 anos na ordem de 80 a 90 bilhões por ano de economia, é um valor bastante alto. Só para nós termos uma ideia, com toda a liberação que o governo quer fazer nesse momento do Fundo de Garantia, fala-se entre 20 e 30 bilhões de liberação. O governo pretende economizar 3 vezes esse valor por ano em cortes nos valores dos benefícios dos aposentados. Não é pouca coisa, mas a regra vem sendo tratada, deve ser votada entre o final de setembro e início de outubro no plenário do Senado. Se aprovado no plenário do Senado, vai para a sanção previdencial e imediatamente passa a valer como a nova regra para reger as relações previdenciárias, seja de contribuição, seja de acesso, principalmente de acesso ao benefício da Previdência Social. Glauco. E essa economia, né, Clemente, de 80 a 90 bilhões por ano, a gente sabe que ela é feita na prática em cima do segurado, do beneficiário ali do INSS, do Regime Geral da Previdência Social, ou seja, daqueles que ganham menos. Por volta de 80, mais de 80% dessa economia vai vir ali. A gente sabe também que quando se incluem ali 80, 90 bilhões no orçamento, parte disso, perto de 40%, vai acabar nas mãos do rentismo, do sistema financeiro, ou seja, uma forma de transferência de renda, né? Um Robin Hood às avessas, Clemente. Exato. O mecanismo encaminhado é de uma revisão das regras de acesso, há correções de injustiças, portanto, há mecanismos ali que estão corretos do ponto de vista da sua implementação, mas a grande maioria das regras aprovadas irão criar severas restrições aos beneficiários da Previdência Social, especialmente aos beneficiários que têm um rendimento menor, que vivem em condições de trabalho mais precárias, flexíveis, que têm maior dificuldade de uma participação contributiva. São esses que serão mais afetados no acesso à Previdência, provavelmente também sofrerão pressões para a restrição do benefício, porque o cálculo do benefício previdenciário arrocha o valor do benefício, e é sempre bom lembrar que nesta PEC paralela que o Senado pretende encaminhar,
um dos principais objetivos é a revisão da regra previdenciária para servidores públicos de estados e municípios, ou seja, o governo pretende, com esta regra que afetará os critérios de acesso à previdência para servidores municipais e servidores dos estados, uma economia da ordem de 350 bilhões em 10 anos. Portanto, ainda as regras de restrição de acesso à previdência social, no caso de servidores públicos estatutários de municípios e dos estados, será objeto da PEC paralela e, portanto, de um longo debate nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, para que essa regra dos servidores públicos seja implantada em estados e municípios. Todas elas visando restringir, de um lado, o valor do benefício ou acesso, ou de outros, aumentando a alíquota de contribuição dos trabalhadores para o financiamento da Previdência Social. Clemente, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio.